Olá, sou o professor Marco Elísio de Paiva, mestre em História da Arte pela University of Texas at Austin, nos Estados Unidos. Nosso assunto de hoje é Matisse. Matisse é considerado, juntamente com Picasso, um dos mais importantes artistas do século XX, responsável por uma revolução significativa nas propostas de pintura moderna. Matisse nasceu em 1869, no extremo norte da França, onde cresceu. Aos 18 anos foi para Paris para estudar Direito, mas desinteressou-se pelo trabalho em tribunais e mudou seu interesse para a pintura aos 20 anos de idade. Aos 22 anos, matriculou-se na famosa Academia Julian, em Paris, onde foi aluno do importante pintor acadêmico William Bouguereau. Mas a influência de outro professor, um simbolista, Gustave Moreau, é quem marcou mais fortemente o jovem pintor. Aos 28 anos de idade, ele se interessou pelo impressionismo, que então fazia muito sucesso entre os jovens pintores iniciantes. Nesta época, ele conheceu a obra de Van Gogh, já falecido, e passou a tentar pintar com cores tão fortes e tão livres quanto ele. Porém, foi em Cézanne, o mestre dos empastes estruturais, que ele encontrou sua principal inspiração. Olha uma foto de Matisse, mais velho, né? Sempre muito formal, um cavalheiro francês que nem parece ser o pintor tão revolucionário que nós vamos estudar. Expondo nos salões parisienses desde 1901, seria no famoso Salão de Outono de 1905 que ele e seu grupo de amigos pintores chamaram a atenção do público. Naquele ano, as pinturas do grupo que ele liderava receberam críticas severas devido às cores puras, usadas de forma livre, sem compromisso com as cores da natureza real. Matisse e seus amigos pintavam então de modo espontâneo e expressivo. Vamos ver algumas pinturas assim. Este modo expressivo de pintar buscava transmitir sensações em formas sintéticas de visualização do mundo. A liberdade do desenho, sem compromissos com as convenções de arte acadêmica, né, acabou por chocar a crítica, que então apelidou aqueles jovens pintores de fauves, palavra em francês que quer dizer feras ou selvagens. Nascia ali, portanto, o fauvismo, uma das primeiras vanguardas de pintura moderna que iria triunfar ao longo do século XX. Mais uma foto de Matisse. Por liderar o grupo dos fauvistas, ou seja, desses pintores selvagens que pintavam com cores puras, independente da lógica, da representação tratada, por exemplo, pelo impressionismo, Matisse criou um sistema de pintura que é muito mais sugestivo ou intuitivo, o que tem muito a ver com uma declaração que ele fez em 1947, que aqui eu coloco como a mais importante interpretação do que é o processo intuitivo de criação dele. A exatidão não é a verdade. Então, qual é a verdade da pintura de Matisse? Vamos analisar. Primeiro, vamos ver uma pintura mais convencional da época. Olha aqui, uma pintura de Alfred Sisley, de 1872. Pinturas como essa chocaram a crítica parisiense a partir de 1874, quando então surgia o chamado impressionismo. Trata-se de uma pintura de lógica representativa, ou seja, de pintar a impressão da luz, a exatidão da realidade da paisagem. Vamos ver agora o grupo de Matisse, o que expunha nos salões da época, no início do século XX, o Salão de Outono principalmente. Veja aqui, esta pintura de André Derain, um fauvista, também assim, chamado como Matisse, não é? Pintava de modo muito mais sugestivo ou de modo mais expressionista e não impressionista. A diferença que vamos ver aqui está num contexto, portanto, de que a pintura de mais convencional, típica dos finais do século XIX, era uma pintura de observação. A pintura do grupo de Matisse tratava muito mais a imaginação. Então podemos dizer que entre os impressionistas, a pintura era feita como impressão da luz real.
Daí o nome impressionismo, impressão da luz. Entre esses jovens artistas que não queriam mais essa pintura convencional de impressão da luz, a ideia era uma pintura como liberdade de expressão, como intuição, a intuição criativa. Por isso Matisse sempre afirmava que a verdade não a realidade não é a verdade, né? Ou seja, pintar por observação não é realmente o efeito moderno que eles queriam na pintura. Vamos então entender essa pintura de André Derain como uma pintura expressiva, expressionista, em que as cores são muito mais livres, são muito mais independentes da realidade, ou seja, cores arbitrárias. Esses artistas, como o André Derain, o Matisse, o Maurice Vlaminck e outros, exaltavam a cor pura, sem misturas, sem matizes, sem graduações, coisa que era mais convencional na pintura, por exemplo, de Renoir. Observem essa pintura de Renoir, a Pont Neuf, em Paris, datada de 1872. Essa pintura esteve, inclusive, na primeira exposição dos impressionistas, na famosa exposição que deu nome a eles, na Galeria de Henriel, em Paris, em 1874. O que vemos é uma pintura tão realista ou tão documental da realidade que somos capazes até de dizer a hora do dia em que a pintura foi feita. A agitação da cidade, o frenesi da vida moderna, é isto que era o interesse dos pintores impressionistas. Matisse não vai se interessar por isso, não é? Pelo contrário, a pintura dele, uma pintura também, por exemplo, retratando Paris, é muito mais assim. O que nós vemos é uma pintura que tem que ser explicada por argumentos mais conceituais. Por exemplo, ela é uma pintura elementar, isto é, simples, de clareza básica, aparentemente fácil. Um estilo livre, com cores decorativas, independentes da realidade. O estruturalismo da pintura é intuitivo e vigoroso. Por estruturalismo, eu quero dizer a composição, a organização das formas e cores no espaço. A pintura, por isso, é muito espontânea, com máxima expressão pictórica, de empaste, de pinceladas mais livres. Por outro lado, as cores são bastante independentes da realidade, como o fator principal da pintura. É por aí que esta pintura, a Visão da Notre-Dame ao final da tarde, de 1902, pintada por Matisse, chocava a crítica, que então apelidou o grupo desses artistas de feras, de fauve. Aliás, a história é muito interessante. Em 1905, o crítico Louis Vaucel escreveu num jornal parisiense que entrar na exposição do grupo de Matisse era o mesmo que entrar numa cage aux fauves, ou seja, numa jaula de feras. Daí o nome pegou, ou seja, fauve, fera, fauvisme em francês, fauvismo em português. Nós não traduzimos no Brasil ferismo, isso deixa para os americanos, eles usam adjetivar essa pintura, essa escola moderna de 1905 de wild beasts, ou seja, as feras selvagens. Bom, vamos ver a realidade dessa pintura, seria esta. Aliás, esta fotografia da Notre-Dame de Paris, na Ile de la Cité, foi tirada praticamente da janela do ateliê de Matisse. Ele tinha um ateliê, onde a pintura da esquerda aí foi feita, no Boulevard Saint-Michel, número 32. E ali, no terceiro andar, ele colocou o seu cavalete e pintou esta paisagem, que a fotografia aqui está mostrando. Mas veja que diferença, ele não está interessado na realidade, na luz, ele está interessado muito mais naquilo que eu disse a vocês, uma pintura elementar e emocional, uma clareza básica, sugestiva apenas, por intuição criadora, não é? O estilo dele é livre, mesmo ao descrever o rio, a escada, o povo andando na rua, o estilo é muito livre, com cores mais decorativas, independente da realidade quase que totalmente. Há muito mais na pintura dele um estruturalismo intuitivo e vigoroso do que, logicamente, na pintura, por exemplo, do Renoir, que pinta também uma das pontes de Paris, não é? Aqui, no caso, na pintura La Pont Neuf de Renoir, nós vemos quase uma fotografia da agitação da cidade às 2 horas da tarde.
o homem que atravessa a rua, o cachorrinho que o segue, as duas crianças que compram alguma coisa do vendedor ambulante, uma carroça empurrada por pessoas, o soldado, um casal que passeia, o carro que passa, enfim, estamos vendo a realidade, uma representação da realidade. A pintura de Matisse não era jamais uma representação simples, era muito mais uma pintura espontânea, com máxima expressão pictórica, onde as cores, independente daquela realidade impressionista, que não interessava a Matisse, né, era o fator principal da sua pintura. Bom, seguimos. Podemos então identificar aqui que o impressionismo procurava a impressão da paisagem pela luz e o registro da vida moderna em uma exatidão representativa. Já Matisse, aqui no caso, a expressão ou sugestão da paisagem pelas sensações em uma visão sintética, livre, como pintura e não mera representação. Por isso, podemos chamar esse grupo dos pintores que seguiam Matisse nas suas ideias de sugestão e intuição criativa de expressionistas. O fauvismo é apenas um xingamento, um adjetivo a esse grupo de célebres pintores que iniciavam o expressionismo na França com uma carga muito forte de espontaneidade, baseado em Van Gogh e Cézanne principalmente. Iríamos mostrar essas comparações, estas fontes relacionadas com a criatividade de Matisse. Seguimos aqui. Portanto, então, resumindo, para que fique bem claro, a pintura de Matisse é livre. Há nela uma impulsividade e uma experimentação livre. Simplificação das formas é obrigatório, não é, para ele. Utilização de cores puras, eles, inclusive o grupo dos fauvistas, pleiteavam sempre que deviam pintar com cores puras, sem misturá-las, tal e qual saíam dos tubos de pintura, de tinta. Pintura como sugestão apenas, ou expressiva da realidade. Sugestão expressiva da realidade. Matisse pinta assim, não é? Desde 1899, como podemos ver, com influência das liberdades dos simbolistas, de qual ele foi aluno, né, de um importante simbolista na Academia Julian, Gustave Moreau. Essa pintura, A Doente, ou A Menina Doente, de 1899, já traduz a inquietação desse jovem pintor que não estava interessado mais nas linguagens do impressionismo ou da realidade, procurando inclusive temas mais expressivos, como Uma Menina Doente e tal, e até mesmo composições mais dinâmicas, como essa, ó, né? O Interior com Harmônica, de 1900. Todas essas pinturas antes do início do que a crítica vai chamar mais tarde de fauvista. Né? Repare que aqui, por composição dinâmica, é o ângulo de visão, né, de cima para baixo, como se ele tivesse subido em uma mesa para pintar o chão do ateliê com ali a harmônica. Mas vamos ver uma das pinturas que recebeu então o título de Besta Selvagem, ou de macacos que se apoderaram de caixas de tintas, assim o Louis Vosselli disse em 1905, talvez pensando nesta pintura. A janela aberta em Collioure, num passeio que Matisse fez com a família, nessa praia em Collioure, ele pintou essa varanda com essas plantas, o mar lá fora, mas com uma espontaneidade tão livre e tão intuitiva que nós podemos falar de realmente intuição criadora na pintura dele, o que tem aí um confronto muito grande com a pintura, por exemplo, de Claude Monet, um impressionista. Observe, eu escolhi de propósito uma janela também, né? Camille Monet, no Jardim, em Argenteuil, de 1873, uma célebre pintura de um importante artista impressionista. Vocês veem que aqui há também uma diluição, um esfarinhamento das formas, mas em prol de uma representação da realidade. Isto interessou, esse tipo de pintura muito livre, interessou o Matisse no início. Mas notem que a pintura dele vai muito além, não é? Ela é muito mais corajosa, talvez, em ter certas liberdades de perspectiva. Notem as duas portas que se abrem, as portas da varanda que se abrem, elas não têm uma lógica de visão, de perspectiva acadêmica. E tudo é tão sugestivo, tão simples, como se uma criança ou um selvagem tivesse pintado.
Assim a crítica entendia, né? Chamando-os, portanto, de pintores selvagens. Fauve, daí fauvismo. Bom, vejam mais um detalhe, aqui eu tenho então a impressão da realidade, a pintura do Monet, onde o esfarinhamento das formas buscava uma sugestão da luz real e da representação. Em Matisse, nós vamos ter a expressão da realidade, ou seja, uma esquematização das figuras em busca do empaste cromático livre e, por que não, decorativo, não é? O que molestava a crítica nesse sentido? Seria talvez o desconhecimento das grandes transformações que a pintura francesa sofria nesse final do século XIX e o início do século XX, período de formação do jovem pintor Henri Matisse. No caso, eu cito principalmente a pintura de Van Gogh e a pintura de Cézanne. Vejamos, olha uma outra pintura do Salão de Outono de 1905. Esta, o interior em Collioure também, no mesmo passeio que Matisse fez no verão, né, quando pintou esse quadro. Síntese, uma representação livre. Vemos, por exemplo, uma senhora na cama, descansando no calor do verão, a outra que contempla a praia na varanda do hotel, as cadeiras, há um chapéu sobre a cadeira. Uma pintura que nos remete, em uma liberdade de perspectiva e de colorido, a, por exemplo, Van Gogh. Vejamos, olhe o famoso quadro de Van Gogh, O Quarto em Arles, 1889. Um artista que na época era incompreendido, não é? Mas que se inspirava em modalidades de observação da estampa japonesa, de outras formas longe da intuição, quer dizer, próxima da intuição, né, e muito longe das algemas que era o academismo. Por isso essa perspectiva livre que o Matisse deveria admirar muito, né? Como eu disse, ele descobre a pintura de Van Gogh quando estudava na Academia Julian e passa a imitá-lo. Se descobre Van Gogh, ele descobre também Gauguin, Paul Gauguin, o amigo de Van Gogh, que havia vivido com ele em Arles e que havia abandonado a civilização francesa em busca da espontaneidade da vida selvagem. No caso, essa pintura, O Dia de Deus, de 1894, né, quando o Gauguin vivia no Tahiti, nós notamos uma liberdade tão forte, por exemplo, na representação da água, veja, e que devemos reconhecer as explicações que o próprio Gauguin dava a esse tipo de pintura. Ele dizia que queria pintar as forças da natureza. Ao pintar as forças da natureza, ele só poderia fazer com cor, não é? Talvez essa ideia de colorido livre, dessa paisagem paradisíaca e totalmente descompromissada com regras de composição, até composição alguma, né? As três figuras deitadas na praia, mas eu acho que descompromissada com o processo de representação acadêmico ou impressionista, é que impressionam ao nosso artista Matisse. Tanto que Matisse faz uma pintura que eu acho que tem grande semelhança com essa liberdade cromática, né? De pinceladas espontâneas, sem retoques, liberdade de expressão e inspiração, não é? Em tudo que faz. É uma pintura de sugestão da realidade, quase como um sonho poético ou uma espécie de desenvolvimento de linhas fluídicas que são decorativas e assim por diante. Essa pintura, por isso, é um grande painel, muito grande, é chamado de Le Bonheur de Vivre, ou Alegria de Viver, pintado em 1905 a 1906, um painel de 2,5 metros, praticamente o tamanho, foi comprado por esse milionário Barnes nos Estados Unidos e está hoje na Barnes Foundation, um dos redutos muito importantes das pinturas de Matisse. A relação desta pintura, desse enorme painel, com Gauguin é muito evidente, como também a poética das cores, o lirismo da cena, né? Essa cena meio de um paraíso arcádico, tem a ver com a música de Debussy, na época de Ravel, que tinham também essas liberdades de alinhamento cromático, vivo e delicado e decorativo. Mas Matisse pintava com tanta liberdade que incomodava,
Por exemplo, reparem esta outra pintura que esteve também na Jaula das Feras, ou seja, no Salão de Outono de 1905, quando o crítico Louis Vosselli considerou que esses artistas pintavam como macacos que haviam se apoderado de caixas de tintas. Ao pintar a Madame Matisse com chapéu florido, Matisse não estava interessado num retrato, ele estava interessado em cores justapostas sobre a tela com uma certa possibilidade de representação da modelo, não é? Mas muito mais com intuição criativa, como se fosse mesmo um artista totalmente livre, sem compromissos qualquer com a pintura acadêmica. Isso ele deve a Van Gogh, com certeza. Se conhecemos essa pintura de Van Gogh, o autorretrato com chapéu de feltro, lá de 1877, vemos que se trata de um artista expressionista muito vigoroso. Todas as pinceladas convergem para esse olhar feroz, né? De um homem de uma personalidade muito forte, que era Van Gogh, mas também a pintura estrutural e livre de Cézanne, como esse autorretrato em fundo rosa de 1875. Cézanne fazia parte do grupo dos impressionistas, mas foi o mais incompreendido deles. A sua pintura era tão livre no esfarinhamento das formas, as pinceladas tão pastosas e tão evidentes, embora não abandonassem a absoluta observação da luz, que ele sabia fazer muito bem, mas esse encantamento de fundos, de liberdade de pictórica, né, da massa de tinta sobre a tela, encantava muito Matisse. Tanto que esta pintura acaba recebendo no Salão de 1905 um xingamento muito engraçado. Chama-se aí, no caso, a Listra Verde, ou o retrato da Madame Matisse, né? Mas o retrato, na realidade, estava na exposição e dizem que uma senhora viu a pintura e disse: "Que absurdo! Eu nunca vi uma mulher de nariz verde." E o Matisse, que estava próximo na sala, disse: "Um momento, isso não é uma mulher, é uma pintura." Quer dizer, como tal, nós vemos que aqui estamos entendendo a pintura livre da obrigação de representar a realidade e muito mais ligada à intuição criadora da pintura como pintura. Isso aqui é a arte moderna, não é? A arte moderna não tem obrigação de representar, mas de estruturar cores, harmonia, formas que dizem de outros processos de entendimento da arte. No caso de processos expressionistas ou expressivos, né? Vejam o quanto Cézanne é importante para Matisse nesse tempo, não é? Esse retrato de Joaquim Gasquet, de 1896, uma das obras muito famosas de Cézanne, tem também, talvez, uma testa verde, uma forma meio inacabada no paletó, mas que bela pintura, né? Vejam o trabalho de perto, que pintura sugestiva, rápida, intuitiva e criativa, sem aquelas modalidades de acabamento tão lustroso da pintura acadêmica, não é? É isso que encantava os jovens artistas modernos de Paris, então nesse primeiro momento de surgimento das vanguardas francesas. Cézanne havia falecido em 1906 e a Prefeitura de Paris, diante da importância desse pintor, montou uma retrospectiva em Paris e os artistas faziam fila para ver a quantidade das pinturas maravilhosas e livres de Cézanne, né? Matisse, com certeza, assim como Picasso também, né, foram muito ligados à observação dessa coletiva de Cézanne, então extrair delas alguma possibilidade criativa. Vejam, por exemplo, esta pintura de Matisse, A Cigana, 1905 a 1906. É uma pintura chocante, um nu, não é? Mas que, na realidade, é uma mistura de tintas que Matisse diria não é uma cigana, é uma pintura. E como tal, vejamos que, por ser pintura, ela é pictorial, ela tem massa pictórica, ela tem cor, ela sugere uma realidade. E essa pintura de sugestão existia em Cézanne. Reparem, esse autorretrato com boina, de 1898, é talvez o melhor exemplo que eu possa mostrar para vocês, aproximando então a liberdade de Cézanne com
essa liberdade que Matisse queria para a sua pintura. Uma pintura expressionista, ou expressiva, vamos dizer assim, que então foi adjetivada de pintura selvagem, pintura das feras, né? Que ver essas pinturas era o mesmo que entrar numa jaula de feras. Bom, o impressionismo, como Cézanne, também diluía a pintura. Vejam, por exemplo, essa pintura de Mary Cassatt, uma pintora americana que foi aluna dos impressionistas, né, principalmente de Edgar Degas. Ela, grande aquarelista, grande desenhista, também diluía as figuras, não é? Mas se observarmos de perto essa pintura no teatro de Mary Cassatt, ou como os franceses chamam Marie Cassatt, vemos que os impressionistas também diluíam as formas, diluíam as massas cromáticas para um efeito de luz e sombra. E é um bom exemplo aí que eu posso trazer para que vocês comparem com as liberdades de dissolução de formas em Matisse. Eram muito mais ousadas e muito mais ferozes, vamos dizer assim, principalmente muito mais livres. Essa liberdade que a juventude parisiense procurava então na pintura, fugindo das convenções antiquadas, até mesmo do impressionismo e a sua preocupação em reproduzir à luz a realidade. Matisse está interessado em pintura e, como tal, também em composição dinâmica, em gestos, em formas selvagens, vamos dizer assim. Essa pintura tão famosa de 1907, o Nu Azul, que está hoje em Baltimore, nos Estados Unidos, é realmente, talvez, de toda dessa fase de início das vanguardas modernas, a mais importante. Eu a considero tão importante quanto Les Demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso. Um nu estirado sobre um gramado, com correções que são nítidas, não é? Nos braços, por exemplo, mas uma pintura tão livre, tão vigorosa e tão sensual ao mesmo tempo, né? Que parece remeter às liberdades criativas de Gauguin, como, por exemplo, aqui, ó, né? A Mulher do Rei, uma tela de Paul Gauguin, de 1896. Trata-se de uma pintura que na época também causou algum espanto em Paris, né? Mas pela liberdade talvez cromática, o decorativismo dela. Reparem o quanto Matisse se vinculava a Gauguin, mas sem copiá-lo, simplesmente enveredando por um caminho de liberdade expressionista, não é? Admirando o Gauguin, a coragem que ele tinha naquelas cores, naquelas formas e naquela representação exótica de um nu não clássico, não é uma Vênus na mitologia grega, mas é um nu no Tahiti. No caso, Matisse cria um nu africano, não é? E o seu interesse por arte africana não é muito forte quanto em Picasso, por exemplo, não é? Que conhecemos Les Demoiselles d'Avignon, o interesse de Picasso pelas formas da arte africana, a arte negra. Matisse pode ter tido algum interesse nesse tempo por isso, tanto que envereda também pelo caminho do estruturalismo tridimensional, escultura no caso. Essa escultura, né, o Nu Reclinado, de 1907, talvez seja a mais evidente comprovação de que ele teria algum relacionamento com a arte africana, algum interesse pela arte africana, que foi muito mais evidente em Picasso, né? E depois os cubistas. Matisse não vai ser um cubista, apesar de sofrer alguma influência disso. Ele tem um caminho muito próprio dentro da arte africana, talvez nesse nu azul, a única pista evidente, não é? Veja que há alguma representação, alguma semelhança representativa, estética, né, do formalismo africano, dessa deusa mãe que acabamos de ver, não é? Notem aqui, mesma coisa na escultura. Nessa época, Matisse está tão interessado por formalismos que realmente a pintura vira escultura. Notem que ele trabalha, portanto, com experimentações muito conscientes do que era o que seria, então, a pintura moderna, a arte moderna, os rumos que ele queria dar a ela e ao seu trabalho. Mas mais interessante é vermos
a influência de Cézanne na sua pintura, que iremos tratar no próximo capítulo da nossa aula sobre Matisse e sua intuição criadora. Até lá!